Nós vamos ler inicialmente nessa noite em 2 Timóteo, no capítulo 3, lendo os versos 10 a 13. Lendo, portanto, 2 Timóteo, capítulo 3, os versos 10 a 13. E diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me sobrevieram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a nossa leitura. O apóstolo Paulo tem falado no contexto anterior a esses versos que nós acabamos de ler, sobre pessoas perversas, pessoas inescrupulosas, que têm uma forma de piedade, mas que negam-lhe o poder, vivendo, na verdade, uma vida contrária aos princípios verdadeiros e à mensagem da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo exorta Timóteo para fugir dessas pessoas no verso 5. Ele diz: foge também destes, ou seja, há pessoas que são más influências, elas te contaminarão com as suas ideias corrompidas. Você precisa tomar cuidado com essas más influências. Ele diz que são pessoas que estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao entendimento da verdade. São pessoas como Janes e Jambres, aqueles magos do Egito, que se opuseram a Moisés. Eles se opõem à verdade. Então ele exorta Timóteo a cuidar com pessoas assim e a evitar a influência de pessoas assim em sua vida. Evite os maus exemplos. Agora, no verso 10... o apóstolo Paulo vai mudar um pouco de direção e vai falar sobre os bons exemplos, aquilo que ele deve seguir, aquilo que ele deve imitar. E ele reconhece que, na verdade, por um lado, nós evitamos o erro e a influência do erro, mas devemos também seguir aquilo que é bom exemplo. É muito interessante que o apóstolo Paulo vai dar 3 indivíduos como modelos a Timóteo, pessoas que ele pode seguir como bons modelos. Ele vai falar sobre ele mesmo, sobre a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Hoje nós não vamos chegar nessa parte onde faz referência também à mãe e à avó de Timóteo, mas será isso na próxima mensagem, se Deus quiser. Agora, o que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo é que ele deve imitar o que é bom, ele deve seguir bons exemplos e cercar-se de boas influências. Isso sim nós devemos fazer. Então, no verso 10, observe como ele fala: tu, porém, e veja o porém, em relação a tudo isso aí que ele vem falando. Tem essas pessoas assim, que estão sempre aprendendo e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Pessoas que estão indo de mal a pior. Pessoas que estão seguindo o amor próprio. Estão fazendo as coisas corruptas deste mundo. Tendo uma forma de piedade, de religiosidade, mas que não tem o poder de Deus em suas vidas. E agora ele diz a Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Está vendo o contraste? Tem essas pessoas, mas você tem visto um modelo melhor do que isso. E você deve seguir o bom modelo que você tem tido. E o apóstolo Paulo, então, se apresenta como um modelo para Timóteo. Agora, convém uma pessoa sugerir a si própria como um modelo a ser seguido? Ora, irmãos, se você não é capaz de dizer para as pessoas: siga o meu exemplo, então você deve mudar de vida, simplesmente. É muito claro isso. Se você não pode dizer para as pessoas: olha, eu não sou perfeito, mas eu estou fazendo aquilo que é certo, eu estou me esforçando para andar no caminho certo, faça isso também, então, na verdade, você está numa condição longe da vontade de Deus. E o apóstolo Paulo não tem essa preocupação de apresentar a si próprio como um modelo. Veja, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3, eu quero que vocês vejam que o apóstolo Paulo faz isso, mas ele não faz isso de algum tipo de ego inflado. Ele não tinha um ego inflado. O apóstolo Paulo certamente se via como o principal dos pecadores, e ele se entendia como uma pessoa que tinha, na verdade, uma luta muito grande na sua vida. Ele fala
francamente sobre isso. Ele fala, por exemplo, em Romanos, no capítulo 7, sobre a luta que ele tem, que ele gostaria de ser uma pessoa muito melhor do que ele é. Então ele não é realmente uma pessoa que está tentando se colocar num pedestal como grandes coisas, mas ele entende que todo bom cristão e verdadeiro cristão é um exemplo. Se você está vivendo corretamente, você deve ser um exemplo, e você pode se mostrar como exemplo se o que você está fazendo é certo. E o Filipenses capítulo 3, o verso 17, ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Está vendo? Aqui ele fala não somente dele próprio, mas outras pessoas também, que seguem o mesmo modelo. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos filipenses principalmente o seguinte: ele, como ministro de Cristo, havia ordenado as coisas da igreja e dado ali para eles uma forma de trabalhar, que era um modelo a ser seguido. Ele sabia que aquilo era certo, aquilo era bíblico, e ele está dizendo: siga esse modelo, o modelo que eu apresentei, seja dessa forma, seja fiel. Então isso não é nada de se proclamar como uma pessoa melhor do que ninguém, mas é simplesmente um reconhecimento de que o que ele estava ensinando e o que ele estava fazendo e o modelo que ele estava então implementando nas igrejas era um modelo correto, era o que Deus havia instruído a fazer. Então isso deveria sim ser imitado. Então quando ele fala aqui a Timóteo sobre isso, ele está realmente reconhecendo o seguinte, que ele não estava desqualificado do ministério como uma espécie de hipócrita, incoerente. Ele era uma pessoa sincera, e é disso que ele está falando aqui. Agora, quando o apóstolo Paulo então fala dessa forma, ele diz que ele deve ser imitado, assim como outros que andam segundo o modelo que tendes em nós. E quando ele diz nós quem? Paulo escreve aos filipenses: nós, pessoas que trabalham com ele, como Silas, Timóteo e outros do mesmo modo. Então essas pessoas que eram exemplos, os Barnabé, companheiro de viagem de Paulo, essas pessoas, ele está dizendo, são modelos para vocês. E outros pastores que aprendem os mesmos princípios, adotam o mesmo estilo de vida e fazem um trabalho fiel ao Senhor, esses também se tornam então modelos para a congregação. Aliás, em Hebreus, no capítulo 13, a Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Está vendo? Imitai a fé daqueles que são os pastores fiéis. Então isso é, na verdade, uma exortação a Timóteo nesse sentido, de atentar aos bons modelos que ele tem, como o apóstolo Paulo propriamente poderia ser também colocado como um. E é claro que o apóstolo Paulo havia sido o mentor, vamos dizer assim, de Timóteo. Timóteo o acompanhou desde bem jovem, e o apóstolo Paulo então o ensinou e o levou em viagens missionárias, em tudo ele acompanhou de perto o apóstolo Paulo. E por isso ele diz isso aqui no verso 10: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. A palavra no grego é uma palavra que indica: você acompanhou lado a lado o meu ensino. Ou seja, você andou junto comigo num relacionamento como de mestre e discípulo. Era uma palavra que o apóstolo Paulo emprega, que era usado pelos filósofos quando eles tinham esse relacionamento como mestre e discípulo, uma pessoa que aprendia lado a lado e acompanhando sempre aquela pessoa. Então o apóstolo Paulo fala de Timóteo isso: você teve essa experiência comigo, você aprendeu coisas boas andando juntamente comigo, e era natural, como o apóstolo Paulo havia sido essa influência direta, próxima, na vida de Timóteo, que ele referisse a ele próprio nesse contexto. Agora, o que o apóstolo Paulo está nos falando aqui é muito importante, porque todos nós temos modelos, todos nós temos pessoas que nós seguimos de alguma forma, todos nós copiamos as pessoas. A maneira em que você fala, o jeito de você falar o português, copia o jeito das pessoas falarem português na região do Brasil que você vive. Você copia, e não tem como não copiar. E na verdade isso aí vem de alguém lá de trás que começou a falar dessa maneira, e nós estamos todos copiando. Então é uma tradição mineira, né? Mas sabe o que é interessante? É que se nós copiamos as pessoas na maneira em que nós falamos, na maneira em que nós gesticulamos, na maneira em que nós resolvemos probleminhas da vida, essas coisas todas refletem a realidade
de que nós somos imitadores de modelos. Nós observamos as pessoas, atentamos ao que elas fazem e começamos a copiar. E quem são as pessoas que você copia para as questões espirituais? Quem são os seus modelos? Quem são as pessoas que você pode dizer, eu sigo esses exemplos? Ora, você deve ter isso em sua vida. E podem ser pessoas que você encontra na Bíblia, personagens da Bíblia, pessoas como o próprio apóstolo Paulo. Mas também devem ser pessoas que você, de alguma forma, conhece pessoalmente, se você segue ao Senhor Jesus Cristo. E pensando sobre isso, enquanto eu estava preparando essa mensagem, e questionando nesse sentido, eu não tenho dúvidas que a maior influência espiritual na minha vida, humana, é a influência do meu pai. Sou filho de pastor, fui criado dentro de um contexto assim, e eu tenho certeza de que as horas e horas e horas que meu pai passou ensinando a Bíblia para mim desde que eu era pequenininho, tiveram assim um grande impacto de formação na minha vida. E observando meu pai dentro da igreja, o modo que ele conduziu a igreja, pregando e essas coisas todas. Então, assim, é uma referência para mim. Eu não tenho dúvida de que isso aí é uma coisa acima de qualquer outra influência humana. Eu continuo hoje bastante admirado pelo bom modelo do meu pai. Ainda aspiro ter em algumas questões a fidelidade que eu vejo que ele tem. Realmente é um modelo importante na minha vida. E você deve ter isso também. Você deve ter pessoas que você olha e diz, eu quero imitar a fé dessas pessoas. O apóstolo Paulo nos encoraja a fazer isso. Isso é bíblico. Então, o que acontece nessa altura é que ele seleciona isso e passa para Timóteo essa realidade. Timóteo, você tem um modelo. Eu sou um modelo que você pode imitar. Não imite essas pessoas aí. Cuidado. Tome cuidado quem você segue. Tome cuidado quem você deixa te influenciar. E sabe, há uma lição nisso? Como crente, você deve tomar cuidado quem você escuta. Se você escuta pessoas pela rádio, pela internet, seja pela televisão, o que for. Tome cuidado quem você lê, porque tudo isso aí vai formar a sua perspectiva. Quando você faz um seminário, se você for fazer um seminário teológico, preparação para o ministério, é tão importante você selecionar uma escola onde você estará estudando com homens de Deus, e não com pessoas com vidas duvidosas, não com pessoas com teologias duvidosas. É importante você estudar com pessoas que serão uma boa influência, que a convivência deles, o que pegar em você é bom. Isso é importante. Então é muito importante você ter esse tipo de critério. E é isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo a Timóteo. Então, deliberadamente, reconheça, eu sou influenciado. Eu vou evitar más influências e vou me cercar de boas influências. Influências que eu posso olhar e dizer, isso é o que eu quero ser. É assim que eu quero viver. Então eu vou imitar isso aí. E vamos ver as características específicas que o apóstolo Paulo apresenta quando ele aqui fala sobre o modelo que ele entende Timóteo deveria seguir, vendo essas coisas na vida do apóstolo Paulo. Primeiro ele diz, tens acompanhado de perto, tens seguido de perto o meu ensino. Veja, o meu ensino, a doutrina, aquilo que o apóstolo Paulo pregou, o conteúdo. E o apóstolo Paulo, como era um apóstolo, claro, uma autoridade na igreja, como um apóstolo que tinha a direção de Deus para que o seu ensino fosse de fato infalível, correto e preciso. Timóteo teve então um grande privilégio de aprender ali juntamente com ele. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo era, Timóteo, o que eu preguei, o que eu ensinei, você ensina também. É o que ele já disse a Timóteo, o que de minha parte tem ouvido perante muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis que também ensinarão a outros. Então ele está dizendo isso, ele deve seguir a mesma doutrina. Onde o apóstolo Paulo tinha uma ênfase, ele deve ter a mesma ênfase. Onde o apóstolo Paulo cria de uma maneira, ele deveria crer e ensinar essas mesmas coisas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo, sendo um apóstolo, era autoridade para falar por Cristo na igreja. Nós não temos apóstolos em nosso meio,
nós não temos pessoas que nós podemos colocar o ensino deles como um ensino perfeito, modelo, mas nós temos sim pessoas que nós podemos aprender do ensino deles e dizer, esse ensino, confere com a Bíblia, isso aqui é fiel, e seguir esse modelo. Ele diz também, o procedimento. Você tem acompanhado de perto o meu ensino, procedimento, a segunda coisa, a conduta, o estilo de vida, a forma em que ele viveu. E é claro que o apóstolo Paulo tinha uma vida de integridade, ele não pregava uma coisa, um padrão de conduta e vivia secretamente de outra forma. O apóstolo Paulo vivia de uma forma autêntica e Timóteo, tendo-o acompanhado, sendo seu companheiro de viagem, viu tão de perto essas coisas, podia averiguar que o procedimento de Paulo era coerente, ele era uma pessoa que vivia o que ele pregava. E ele diz, então, meu procedimento também. E o apóstolo Paulo teve um procedimento exemplar em sua conduta individual, moral, mas também a sua forma de conduzir-se na igreja, a forma de instruir a igreja, de modo que ele poderia dizer para as pessoas, que bom que vocês estão retendo as tradições conforme a igreja conduzia-se quando eu estava aí. A liturgia do culto, a forma em que a coisa se desenvolvia, mantém isso mesmo, continue assim. O procedimento do apóstolo Paulo era exemplo. Ele também diz o propósito, e isso também é muito curioso, porque o que é o propósito de uma pessoa? O que é a paixão do coração de alguém que compele a pessoa a agir dessa forma? Bem, o apóstolo Paulo não era movido por um senso de autopromoção, de querer ser o tal. Por exemplo, quando as pessoas lá em Corinto começaram com essa coisa, eu sou de Paulo e outros eu sou de Apolo, o apóstolo Paulo escreveu já censurando e disse, quem é Paulo? É o servo, por meio de quem vocês creram. E aí ele ainda diz assim, olha, eu até estou feliz que aí em Corinto eu quase não batizei ninguém pessoalmente, para ninguém poder dizer que foi batizado em nome de Paulo. Ele não queria essa ideia de pessoas colocarem a ele como a pessoa importante nesse sentido. Um modelo sim, mas não alguém que estivesse tentando arrebanhar seguidores para si próprio. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Então o apóstolo Paulo se colocava na condição de um servo, e se pregava como um servo, alguém que estava ali para servir, e não alguém para ser servido. Então, nesse sentido, o seu propósito não poderia ser nunca chamado de uma autopromoção, nem dinheiro ou coisas desse tipo. Você sabe que o apóstolo Paulo, na verdade, largou uma vida muito confortável como um fariseu e passou a viver uma vida com muitas limitações e dificuldades, sofrimentos e perseguições, e acabou morrendo até por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou aos líderes de Éfeso, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Ele não era movido por esse tipo de interesse. Qual era, então, a sua motivação? A motivação do apóstolo Paulo transparece em palavras como essas, quando ele disse em Atos capítulo 20, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que coisa importante. Qual que era a sua ambição? Os sonhos do apóstolo Paulo não eram sonhos que muitas pessoas têm. Eu quero, antes de morrer eu quero fazer isso, fazer aquilo e tal. O apóstolo Paulo tinha assim, olha, o que eu considero importante fazer na minha vida, sabe o que é? Completar a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Ou seja, ele tinha isso como motivação. Eu tenho uma missão, Deus me deu uma missão, Deus me deu uma obra para fazer, eu quero realizar essa obra. Eu quero fazer isso e fazer isso bem, completar a minha carreira, não chegar no final, olhar para trás e dizer, poxa, eu não fiz realmente o que eu deveria ter feito com a minha vida. Então o apóstolo Paulo era motivado pelo ideal de agradar ao seu Senhor, de agradar ao Senhor Jesus Cristo, de cumprir a tarefa que Jesus lhe deu. Isso é o que
o motivava e dava energia para o seu dia a dia. O apóstolo Paulo queria cumprir o seu ministério, e então era um amor por Deus que o conduzia, também um amor pelo próximo. O apóstolo Paulo tinha grande amor pelas almas. O apóstolo Paulo, por exemplo, falou em relação aos seus compatriotas judeus: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles é para que sejam salvos. E reconhecendo que eles estavam não salvos, mas perdidos, ele diz que ele tinha grande dor, incessante dor no coração, por causa dessas pessoas, por estarem elas perdidas. Então ele tinha um amor pelas almas, e isso também o conduzia a se esforçar e se empenhar. Era esse tipo de coisa que o motivava. Então, quando ele diz o meu propósito, é disso que ele está falando. Qual que era o seu propósito? Qual que era a finalidade pela qual ele estava fazendo tudo que ele fazia? Timóteo tinha visto isso. Timóteo sabia que era dessa forma. O apóstolo Paulo, no seu desejo de ganhar as pessoas para Cristo, disse: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Ou seja, ele sabia que para as pessoas serem salvas, era necessário que alguém pregasse, era necessário que o evangelho chegasse até as pessoas. Como crerão, se não naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então o apóstolo Paulo queria ganhar as pessoas, ele queria ganhar o maior número possível. Então ele se esforçava dessa maneira, ele abria mão dos seus direitos, e ele diz: tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Ele era totalmente engajado e empenhado, porque ele sabia, conforme ele agisse, mais pessoas ou menos pessoas seriam salvas. Então ele não queria de forma nenhuma deixar de ser a pessoa que contribuísse para a salvação do maior número possível. Isso o apóstolo Paulo entendia. Então ele era fervoroso em seu espírito, ele amava a igreja, e ele amava a igreja de modo que ele também poderia dizer, como ele disse: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. O apóstolo Paulo então queria realmente o bem das pessoas, das almas das pessoas, a salvação das pessoas, o bem da igreja, e essa era a sua motivação. E o Timóteo tinha visto isso em Paulo e sabia isso muito bem. Ele também diz fé, e eu estou seguindo aqui a lista dos versos 10. As coisas que Paulo diz que Timóteo acompanhou nele, além do seu propósito, a sua fé. E fé, a palavra pistes no grego, poderia ser tanto fé como fidelidade. Eu creio que vai mais para o lado da fidelidade aqui, como em alguns outros versos também, onde nossa tradução muitas vezes coloca simplesmente fé. Mas se você entende o que ele está dizendo, Timóteo tem acompanhado a sua fidelidade. E fidelidade está inseparavelmente ligado à fé. Se a pessoa tem fé e ela crê realmente, ela será fiel. Todo ato de infidelidade e desobediência é, no final das contas, uma manifestação de falta de fé. Porque quando você tem fé e você acredita mesmo, então o que você faz é que você é fiel. E essas coisas então são assim. Uma pessoa, por exemplo, que em um momento de tentação, que poderia vingar-se, tem fé e confia. As coisas estão no controle de Deus, e Deus sabe o que está fazendo, e eu vou deixar isso nas mãos de Deus. Se ele tem fé, ele será fiel, não será desobediente. Se ele for desobediente, é falta de fé. É falta de fé num Deus que sabe tudo, conduz tudo e será capaz de fazer justiça da melhor forma possível. Se ele tem fé, ele se entrega nas mãos de Deus. Uma pessoa que, de fato, tem fé, vence a tentação de não seguir os planos de Deus. A pessoa olha e diz: mas a Bíblia diz para ser assim. Ah, mas se eu fizer assim, uma coisa não vai ser muito boa na minha vida. Então isso é falta de fé. Está vendo que todo pecado acaba que é um sintoma de falta de fé. Então, quando ele fala fé, ele está falando sobre a fé que produz o resultado de fidelidade. Timóteo tinha visto também isso nele. E Paulo era uma pessoa fiel realmente. Ele era uma pessoa leal à causa, a Cristo. É tudo que deveria ser leal. Ele também fala da sua longanimidade.
Timóteo tinha visto a sua longanimidade. Longanimidade é paciência, uma pessoa longânima, uma pessoa paciente, uma pessoa que sofre e suporta com paciência, que não se exaspera e não se torna irascível com as pessoas ao redor por causa do que está acontecendo em sua vida. Isso é longanimidade, e Timóteo tinha visto isso também em Paulo. Assim como amor, Paulo diz, o amor que Paulo tinha por Deus, o amor que ele tinha pela igreja, e até mesmo o amor que ele tinha pelos seus inimigos. O apóstolo Paulo amava e orava por aqueles que o perseguiam, e Timóteo tinha visto e presenciado isso. E eu citei alguma coisa sobre o exemplo que eu tenho no meu pai. Eu estou pensando aqui, essa semana eu estava contando para o Nelson sobre como uma coisa que eu me admiro muito de ver no meu pai. O meu pai, como é americano e foi soldado, esteve na Guerra da Coreia, pessoa muito patriota pelos Estados Unidos. O meu pai tem aquele amor pela sua nação, uma coisa bonita, uma coisa cristã de se ter. E, na verdade, é muito interessante, os ataques terroristas que tiveram contra os Estados Unidos, 2001, onde envolveu os Estados Unidos em guerra e essa coisa toda. É muito interessante que a atitude de cristãos verdadeiros nessa condição não tem sido a atitude de odiar os inimigos, mas querer o bem. E ocasiões que eu estive na casa do meu pai, eu tenho visto meu pai consistentemente orando, toda manhã, desde aquele incidente, pela salvação de muçulmanos e dos terroristas. Isso é uma coisa admirável, orando pelos inimigos. Quer dizer, é uma coisa que nós devemos aprender com bons modelos assim. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, você viu o meu amor. E eu diria aqui vocês, irmãos, o apóstolo Paulo demonstrava um amor até pela igreja e pela causa de Cristo, a ponto de querer ajudar, mesmo se fosse pelo seu próprio sofrimento. E Timóteo tinha acompanhado o apóstolo Paulo. Eu quero contar para vocês, em minhas palavras, uma situação que aconteceu em Atos que Timóteo teria visto. O apóstolo Paulo estava numa cidade, Timóteo ali companheiro com ele. Surgiu uma perseguição contra a igreja. A perseguição naquela cidade, pessoas contra a igreja, foram lá e prenderam o apóstolo Paulo, cidadão romano. Aí a autoridade pega o apóstolo Paulo e diz, agora, açoita esse homem aí, para ver o que, né, nós vamos interrogá-lo, pode açoitá-lo. O apóstolo Paulo poderia imediatamente dizer, não vai açoitar não, eu sou cidadão romano. E sabe o que o apóstolo Paulo faz? Ele não fala nada. Ele deixa que as pessoas vão e lhe dão os golpes. E não é brincadeira esses golpes. E aí terminou o negócio, aí as pessoas querem depois expulsar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo diz, não é assim não, fala com eles para vir cá conversar comigo. Não é costume, não é legal açoitar um cidadão romano assim, sem ser julgado. Aí as pessoas ficaram todas assustadas. Como assim, cidadão romano? Você é cidadão romano? Aí eles ficaram preocupados, né? Aí a autoridade chegou e conversou com o apóstolo Paulo e falou assim, como que é esse negócio? Você é cidadão romano? Sou. Oh, para mim ser cidadão romano custou uma fortuna. Como que você é cidadão romano? Sou de nascença, por direito de nascença. Aí ele ficou todo preocupado, né? Porque era o apóstolo Paulo, poderia denunciar esse ato. E essa pessoa que era autoridade, mesmo sendo cidadão romano, tendo violado os direitos do cidadão romano, estaria em apuros. Então o que acontece? O apóstolo Paulo simplesmente deixa a coisa dessa forma, e ele sabe agora em diante o seguinte, aquele indivíduo responsável pela boa ordem naquela cidade, não iria mais mexer com a igreja, porque ele sabia muito bem, o apóstolo Paulo poderia denunciá-lo a qualquer momento. Então agora é melhor ficar em bons termos com a igreja, não é? Entende? O apóstolo Paulo se sujeitou a isso e parou ali a perseguição, como se ele tivesse absorvido tudo nele, e deixou assim. Agora a igreja ficou tranquila. E Timóteo viu esse tipo de coisa. Agora isso aí é amor. Você aceitaria açoites para que a igreja não tivesse problemas com as autoridades no lugar onde existe perseguição? O apóstolo Paulo fez isso, e esse tipo de atitude, esse tipo de amor,
Timóteo vem encontrando na pessoa do apóstolo Paulo e observando isso. Paulo também diz a sua perseverança. A palavra perseverança significa paciência com as circunstâncias adversas, não desistir, perseverar mesmo quando é difícil. E o apóstolo Paulo era uma pessoa bastante tenaz, não era uma pessoa que desistia, e ele perseverava na causa. Então tudo isso é modelo para Timóteo. Muitas vezes pessoas que estão no ministério encontram algumas dificuldades e dizem: vou jogar tudo para o alto, esse negócio não dá. O apóstolo Paulo teve muitas lutas para, se ele quisesse dizer: eu vou largar esse negócio para lá. Mas o apóstolo Paulo perseverou, e ele reconhece que Timóteo poderia ter a tentação, de alguma forma, de não perseverar no ministério. Então ele aponta para isso na sua própria vida. Então essas coisas todas como modelos do apóstolo Paulo para Timóteo. Ele ainda fala no verso 11: as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas elas, entretanto, me livrou o Senhor. Aqui então ele fala das perseguições e dos sofrimentos que ele suportou. Ele menciona especificamente Antioquia, Icônio e Listra. Listra era a cidade natal de Timóteo. Timóteo era de Listra. E Timóteo conheceu o apóstolo Paulo quando ele passou por Listra. E depois o apóstolo Paulo o levou consigo em viagens, e ele viu essas situações que Paulo passou nessas cidades. Então o apóstolo Paulo está remetendo à memória de Timóteo esses incidentes onde ele viu o apóstolo Paulo ser perseguido e os sofrimentos que ele passou. Vamos ter uma ideia do que é isso. Veja em Atos capítulo 14, eu quero que você reconheça as circunstâncias de vida nas quais Timóteo conheceu Paulo. Isso aqui é muito interessante. O apóstolo Paulo, em Atos 14, chegou à cidade de Listra. Ele, estando ali, realizou uma cura que impressionou muito a população. O verso 11 de Atos 14 diz: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo ficava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Então veja a situação. O apóstolo Paulo chegou na cidade, começou a pregar, curou um indivíduo, e foi tão impressionante o milagre. O homem foi curado assim instantaneamente, um milagre real, e eles então disseram: foram os deuses. O apóstolo Paulo e Barnabé tiveram dificuldade de impedir que as pessoas sacrificassem a eles como se eles fossem divindades. Mas, não tenha dúvida, essa postura do apóstolo Paulo ofendeu o povo. Se o apóstolo Paulo tivesse entrado na onda, aquela coisa, não vamos contrariar ninguém, ele teria continuado muito popular. Eles teriam feito banquetes para Paulo, aquela coisa: os deuses aqui com a gente. Não. Mas o apóstolo Paulo não poderia suportar um crime contra a lei de Deus daquelas proporções, de adorá-lo, de fazer sacrifícios a ele, a pessoa dele. Então ele interveio, impediu. Mas só que as pessoas se ofendem com isso, você sabe como é. Então as pessoas foram de um extremo ao outro, de gostar muito do apóstolo Paulo, para agora olhar para o apóstolo Paulo tipo assim: esse cara aí não
deixou a gente, entendeu? Essa atitude. E aí piorou, verso 19, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, deixando-o por morto. Que coisa, né? Uma hora queria sacrificar para ele que é os deuses, agora apedreja, não é de Deus não, não é bom não. Verso 20, rodeando-no, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, a cidade onde vieram os perseguidores, está vendo? Fortalecendo as almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, dizendo, irmãos, é assim mesmo, servir a Deus nesse mundo, o mundo não vai gostar, eles vão perseguir mesmo, vai ser uma dificuldade, e é por muitas tribulações que se entra no reino de Deus. Não é uma vida de andar por aí com a cabeça empinada, tipo assim, aqui é só vitória, não, é muita luta, mas o povo de Deus fiel na terra vai passar por isso mesmo, é assim mesmo. Então o apóstolo Paulo faz assim. Agora foi nesse contexto que Timóteo conheceu a Paulo. O que ele entendeu ali? Aqui está um indivíduo que é ousado, que mesmo em face à perseguição, é resoluto, na perseguição ele não esmorece, ele se levanta de novo, continua a proclamar, aliás, está pronto a dar a vida pela causa do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, você sabe disso, as perseguições que eu sofri, essas coisas. Então ele está lembrando Timóteo, isso aí é o tipo de coisa que você também tem que ter, Timóteo. É todos nós, é assim que nós temos que servir a Cristo. Todas essas tribulações, ele diz, ele tem passado, mas o Senhor me livrou de todas elas. Ele aqui parece citar Salmo 34, verso 19, que diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Porque é assim mesmo, irmãos. O Senhor nos livra, mas Ele nos livra porque são muitas as aflições do justo, e essa é a realidade que nós enfrentamos nessa vida. Então o apóstolo Paulo traz a si mesmo e se coloca como um modelo e diz, Timóteo, essas coisas aí você tem acompanhado e visto em mim, isso deve ser modelo para você. Não perca de vista a forma em que você deve ser nessas coisas. Verso 12, então ele prossegue e diz, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso é um verso muito importante. Um verso que é fácil de decorar, você deveria decorá-lo, se você já não decorou. Alguém poderia chegar para você e dizer, todos quantos querem viver piedosamente, você poderia dizer, em Cristo Jesus, serão perseguidos. Porque isso é uma realidade, isso aqui é um axioma que o apóstolo Paulo apresenta como uma verdade que vai ser sempre verdade. E é sempre verdade assim no mundo, aliás, desde Caim e Abel é assim. Então o negócio, a história é antiga, e vai ser sempre assim. Os justos vão incomodar os ímpios, e os ímpios não vão gostar dos justos. E a perseguição vai ser real. Eu olhei no site da Voz dos Mártires para pegar algumas informações essa semana sobre as perseguições que estão acontecendo. E perseguições não param contra o povo de Deus. É constante. Existem pessoas que estão morrendo mesmo hoje pela fé em Cristo. Isso é real. Deixa eu relatar aos irmãos alguns casos. Zanzibar é uma ilha próxima à Tanzânia, na África. Ali é uma ilha que paradisíaca, como dizem, né? Uma coisa linda para turismo e tudo mais. Mas a população ali, de maioria muçulmana, está perseguindo ativamente os cristãos, de uma forma ferrenha. Eles estão tentando fazer com que a ilha seja uma ilha isenta de qualquer cristão, limpar de todo, não ter cristãos ali.
Existe ali trabalho missionário antigo, que plantou igrejas, tem escolas cristãs e tudo mais, mas eles agora, por lei, estão requerendo que até mesmo as escolas cristãs ensinem o árabe e o Islã como doutrina na escola. Ou seja, uma escola cristã, mas tem que se ensinar ali o islamismo, é a lei do país. Existe uma proibição da formação e da edificação de novas igrejas. As autoridades ali estão encorajando os cidadãos muçulmanos a fazer com que os cristãos fujam amedrontados da região. Em 2013, 24 igrejas foram queimadas pela população muçulmana. Eles queimam as igrejas e é proibido por lei construir outra. Sendo que quando os crimes são praticados contra os cristãos, como esses crimes, se você chama as autoridades, eles nem investigam e ninguém é processado. Se você tenta dar entrada, um pedido para as autoridades punirem pessoas que fizeram isso, não vai a lugar nenhum. As autoridades estão protegendo as pessoas quando fazem coisas assim. Então os crimes são impunes. Além disso, há casos onde pastores, precisando de atendimento médico, foram para tratamento no hospital e, ao invés de serem tratados para melhorar, foram, na verdade, infectados com coisas para ver se os matavam de uma vez, deliberadamente. Então, os cristãos, em geral, têm medo de procurar atendimento médico, porque eles sabem, se eu sou cristão e eu vou no hospital, eles não vão me ajudar. Eles vão tentar acelerar a minha morte. É isso que eles estão fazendo. Perseguição, irmãos. Isso é hoje. Isso é nesse momento. No Paquistão, dia 4 de março de 2018, ou seja, esse mês, 15 muçulmanos atacaram uma igreja no distrito de Sahiwal. Nessa localidade existe uma igreja e o vizinho da igreja diz que ele não quer uma igreja do lado da casa dele. Então ele instigou outros e atacou a congregação em ocasião que eles estavam reunidos. 15 homens entraram e atacaram com porretes as pessoas, espancaram severamente 3 homens e quase todas as mulheres da igreja, inclusive uma das mulheres na agressão foi totalmente despida e exposta nua. Eventualmente a polícia chegou ao lugar e foi isso que interrompeu o ataque, que se dissipou. Situação grave. Imagina você reunido na igreja e via entrar uma opção de homens assim atacando todo mundo. No país de Laos que fica ali perto da Tailândia, perto do Vietnã, esse ano também, 4 cristãos foram presos e estão nesse momento presos porque eles evangelizaram 16 pessoas que se tornaram cristãos. Então eles foram presos por causa disso, estão sendo acusados de divulgar e espalhar uma religião estrangeira que é contrário aos costumes e às crenças tradicionais do país. Então não pode. Aí estão presos por causa disso. Irmãos, esse tipo de coisa acontece. Esse tipo de coisa é real. E nós devemos ter sensibilidade por isso e estar orando por esses irmãos. Orando para que Deus os livre disso, que a causa do Evangelho prevaleça também nesses lugares, que a perseguição caia. E não duvide, irmãos, do poder do povo de Deus orando. Eu cresci vendo o povo de Deus orando pela queda do comunismo na União Soviética e no Bloco Soviético, onde havia muita perseguição e perseguição gravíssima do povo de Deus. E Deus atendeu as orações. Existe uma liberdade religiosa muito maior hoje naquela parte do mundo do que havia antes. As igrejas estão multiplicando e prosperando. E nós devemos crer que Deus pode atender, e a Bíblia nos instrui a nos lembrar dos que estão algemados e lembrar daqueles que são perseguidos. Mas o apóstolo Paulo nos diz que
todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Eu pergunto, será que é todos mesmo? Porque nós aqui não temos passado por esse tipo de coisa, não é verdade? Sim, é verdade, esse tipo de coisa Deus tem nos livrado e somos gratos ao Senhor por isso. Mas nós reconhecemos que a perseguição vem em vários graus, em várias intensidades. E existe uma realidade, irmãos, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você diz que é cristão e não vive piedosamente, você pode até muito bem, né, passar despercebido. Mas se você quer viver piedosamente, quer viver uma vida bíblica, você acaba sendo perseguido sim. De alguma forma você será. E isso pode acontecer sendo simplesmente excluído da turma, sendo rejeitado. As pessoas podem até dificultar para você ter um emprego. Existem casos de empregadores, e eu conheço pessoalmente uma pessoa que disse isso, que trabalhando em uma empresa aqui de nossa região, recebeu instrução na área dos recursos humanos ao não contratar evangélicos. A desculpa é que eles disseram, evangélicos são polêmicos demais. Então não contrata evangélico. Tenta descobrir se o cara é evangélico, se for não contrata não. Isso é uma perseguição. Esses dias, existe um vídeo que está rolando aí pela internet, eu creio que deve ser autêntico, uma professora em São Bernardo do Campo, que se opôs ao ensino da ideologia de gênero na escola, foi exonerada do seu emprego por causa disso. Tomaram uma postura contra uma coisa indevida sendo feita na sociedade. E então a pessoa perde seu emprego. Eu conheço uma pessoa que está estudando em uma universidade pública, fazendo o seu doutorado, que foi confrontado pelo seu instrutor. Você é evangélico, não é? Você acredita nesse negócio de criação? Você não aceita a evolução, não? Onde ele respondeu, ele disse, isso aí vai ser problema, nós não vamos formar ninguém aqui com essa opinião, não. Isso é na USP. Então, quer dizer, existe sim perseguição por crença religiosa no Brasil. Existe. É claro que já houve até muitos casos de violência aqui no Brasil. No passado, os crentes evangélicos foram perseguidos até a morte, em muitos casos, pelos católicos. Hoje nós não temos geralmente esse tipo de coisa aqui. Mas existe sim uma oposição. Você pode ser difamado, caluniado, você pode ser rejeitado. Se você for uma pessoa visível, pública, as pessoas vão te dar uma cobertura bastante negativa na mídia. Se você quiser ter uma ideia, pegue uma dessas pessoas aí que está numa visibilidade como pessoas públicas que são evangélicas e veja como as pessoas reagem a essas pessoas na mídia. A jornalista Raquel Salazar, por exemplo, odiada por muita gente. Tem gente que boicota o próprio canal de televisão que contrata uma pessoa assim. Irmãos, isso é perseguição. Então você tem esse tipo de realidade que a perseguição, em algum grau, vai bater na porta da sua casa, se você for viver fiel a Cristo Jesus nesse mundo. Não tenha dúvida, vai acontecer. Pode vir de dentro de casa, pode vir de outro lugar. Mas você terá dificuldades. Faz parte. Agora, o que isso significa? Perseguição implica no abandono da parte de Deus? Se você está passando por lutas e você está sendo perseguido, isso significa que então Deus te abandonou? Não, pelo contrário, irmãos. Na verdade, quantos servos fiéis de Deus passaram por lutas desse tipo? A Bíblia nos mostra que isso, na verdade, é mais que uma marca de fidelidade do que uma característica de abandono. Significa que você está fora da vontade de Deus se você está sendo perseguido? Não, não significa isso. A aprovação de Deus não quer dizer que você vai estar na bênção, como dizem. A aprovação de Deus não quer dizer que você terá vitória, que nenhuma oposição poderá te deter. Não é assim. Não é. A aprovação de Deus, você mede não pelas circunstâncias, se a sua vida anda tranquila ou se você está tendo problemas. Você mede pela Escritura, você olha a Bíblia e você diz, o que a Bíblia diz que eu devo fazer? Tá, eu estou obedecendo? Então,
então eu não preciso de fazer nenhum ajuste, Deus está provando a forma que eu estou vivendo. É assim que você sabe se Deus está provando a sua vida. Se você olha a Escritura e você está desobediente, então a sua vida está precisando de ajustes. É assim que você sabe. E não olha as circunstâncias. O apóstolo Paulo estava a essa altura preso, quando ele escreveu essa carta. E daí a pouco ele seria morto. E por Nero, uma pessoa extremamente vil, e o mundo olharia e diria o quê? Aí, tá vendo? Aí, ó. Nero é que fica por cima. O cara igual ao apóstolo Paulo perdeu a cabeça. E o mundo então olha e diz o quê? Bobo foi o apóstolo Paulo. Isso é o que o mundo pensa. Não seja contaminado por essa mentalidade do mundo, não seja contaminado com uma teologia que não tem base bíblica, que diz: se você está fazendo a vontade de Deus, você não terá dificuldade, você só irá prosperar, e você será capaz de fazer, sei lá, grandes empreendimentos e templos suntuosos. Isso não é bem o que a Bíblia mostra. Você vai entender que haverá dificuldades. O Senhor Jesus Cristo disse em Lucas 6, verso 22, assim: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem de sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Aliás, os profetas de Deus sempre passaram por isso, não é verdade? A ponto que Estevão, quando estava falando em Jerusalém ao povo que estava prestes a matá-lo, denunciou com essas palavras: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Quer dizer, a palavra de Deus é essa palavra que os servos de Deus vão passar por isso. Qual dos profetas não foi perseguido? Qual? Estevão levanta essa questão. E Paulo está confirmando, ele diz: todo aquele que vive uma vida para Deus nesse mundo e vive piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Você vai passar por isso. Você terá esses momentos também. Ser justo nesse mundo significa aceitar com resignação o fato que, para agradar a Deus, você terá que ser rejeitado por seus semelhantes. Vai acontecer. É aceitar o fato que, por mais que você ame o próximo e queira salvar todo mundo, você não será capaz de salvar todo mundo. É aceitar o fato que justiça só será feita na eternidade, no dia do juízo. Que esse mundo continuará sendo um palco de justiça até Jesus voltar. E olha, as pessoas do mundo, elas não estão querendo saber de Deus, elas não estão querendo saber do que é certo e errado e fazer o que é certo. As pessoas não estão preocupadas com a salvação. Aliás, tem hora que parece que as pessoas estão competindo para ver quem consegue chegar no dia do juízo com mais culpa. Quem consegue chegar lá com as mãos mais sujas para dar uma conta de mais coisa. Observe como que as pessoas fazem. As pessoas tentam, por exemplo, conseguir dinheiro, puxando o tapete umas das outras, para pegar o dinheiro, para ter mais recursos para pecar, para poder fazer mais coisa errada. Parece uma competição para o último lugar no inferno. É uma coisa louca, irmãos. E nós estamos vivendo no meio disso. E não tenha dúvida que um modelo de vida diferente, piedade, santidade, vai incomodar. As pessoas não vão gostar de ver pessoas vivendo uma vida que reprova a vida delas. Não é uma questão se você fala coisas desagradáveis, e você não deve falar coisas desagradáveis com os descrentes. A Bíblia diz: seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal. É um jeito de falar assim, para não ser aquela coisa difícil de engolir, sabe? Seja amoroso com as pessoas, mas por mais que você seja amoroso, por mais que você respeite as pessoas, você terá essa realidade que as pessoas não gostarão do fato que você é o que você é, se você é uma pessoa diferente. Então terá essa luta. E se você quer
uma causa que triunfa agora nesse mundo, então você terá que abrir mão da causa que vence no fim. Se você quer ganhar na eternidade, se você quer no dia do juízo estar no lado de Cristo, então, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E será assim, irmãos, será assim nessa vida. E sabe por quê? Porque os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E vai ser assim. E novamente, eu destaco que o apóstolo Paulo não tem a expectativa de que o mundo todo irá se converter e nós vamos ter uma era gloriosa antes da volta de Cristo. A expectativa do apóstolo Paulo é simplesmente essa: o mundo vai ser assim mesmo. É necessário por muitas tribulações entrar no reino de Deus. E no meio do mundo em que nós estamos, os homens perversos e impostores irão de mal a pior. A coisa vai piorar. A palavra impostores aqui é uma palavra que é usada às vezes para falar de mágicos, charlatões, pessoas que falsificam, são tipo Janes e Jambres mesmo, pessoas assim. E pessoas então que fazem oposição à igreja. Pessoas perversas, muito mais amplo. Pessoas que têm alguma maldade em sua vida e que vivem de uma forma pervertida. Isso é verdade, irmãos? As pessoas estão indo de mal a pior? Olha, existe uma realidade em que o mundo tem progredido materialmente e existe uma certa facilidade hoje de sanar alguns males físicos que não havia no passado. E a igreja, claro, que continua crescendo junto no mundo e ganhando muitas pessoas. E a igreja tem um impacto muito positivo no mundo. Mas não deixa de ser verdade que mesmo com a prosperidade, as pessoas têm se tornado cada vez menos preocupadas com a eternidade. E toda boa invenção ou descoberta que é feita, as pessoas usam para pecar ainda mais. Olha o que as pessoas fazem com a televisão e com a internet. Quer dizer, coisas que seriam assim, bênção para as pessoas se fossem só usadas para o bem, mas hoje em dia, as pessoas conseguem se saturar de veneno moral o tempo todo, e as pessoas se tornam cada vez piores, piores e piores, e cada vez mais pervertidas. E eu poderia imaginar que um perverso tipo Nero, se pudesse dar uma olhadinha para uma janelinha do tempo e ver os nossos dias, pensaria assim: quem dera eu pudesse ter recursos desse tipo, que eu ia fazer muito mais coisa. E as pessoas hoje estão fazendo. As pessoas continuam a viver vidas corruptas e ímpias. E as pessoas não tendem a melhorar com o tempo, as pessoas tendem a se tornar mais endurecidas. Uma pessoa com 20 anos que não quer saber de Deus, geralmente é uma pessoa com 40 anos que quer saber menos ainda. Uma pessoa que com 20 anos está dizendo: não acho que tem nada a ver fazer isso que é errado. Não, isso aqui eu não faria não. Quando está com 40 anos já está dizendo: nem isso também tem nada a ver não. As pessoas estão indo de mal para pior. As pessoas estão se corrompendo cada vez mais. E é o que a Bíblia diz que vai acontecer mesmo. Então, irmãos, no meio disso, o que nós temos que entender é o seguinte: é ser mesmo uma pessoa fiel a Deus, abraçar a causa de Cristo e entender: esse mundo eu não vou conseguir salvar todos mesmo não. O mundo vai realmente degenerar. Mas eu vou ser fiel, vou ficar fiel a Cristo. Se sofrer que eu sofra, mas eu vou ser fiel a Cristo. E eu vou ser uma luz, um testemunho para aqueles que o Senhor chamar. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. E o apóstolo Paulo vai no capítulo 4, logo imediatamente falar: Timóteo, a igreja vai ter tempos difíceis, mas continua pregando fielmente, faz o que é certo, para salvar as pessoas que Deus vai salvar. Não as esmoreça. E é isso que nós devemos fazer. Paulo diz que eles são pessoas que estão enganando e sendo enganados. E não existe um enganador que ensina falsidade que também não é enganado ele mesmo. Ele pode até ter ciência de que ele é um mentiroso, mas até pelo fato de que ele então continua mentindo, mostra que ele não entendeu as realidades eternas, ele está cegado pelo diabo, que se ele tivesse um mínimo de entendimento da verdade, ele não se atreveria a combater a verdade do jeito que faz. É uma pessoa tola. Ele está enganando
e ele também é um enganado. E assim as coisas vão. Sabe o que o apóstolo Paulo aqui nos diz? É exatamente o que Jesus mesmo predisse que seria o curso da história humana. Ouça as palavras de Jesus. Isso é Mateus 24, versos 9 a 13. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, então essa é a mensagem do apóstolo Paulo nesse texto. Timóteo, o mundo vai realmente descer por água abaixo. Os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, segue os bons modelos. Existem os bons modelos. Seja uma pessoa que anda no caminho do Senhor. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.